Olá pessoal, eu sou a América Mello, estamos começando aqui no YouTube mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil, com as principais informações do mundo para você em português. A polícia alemã desmantelou uma rede de tráfico de pessoas na manhã desta terça-feira. 600 policiais trabalham em uma operação em todo o país após a recente detenção do líder da quadrilha na Áustria. Os promotores investigaram 19 sírio-libaneses com idades entre 21 e 44 anos acusados de tráfico humano. Eles estariam traficando pessoas da Síria para a Alemanha. A polícia fez 7 prisões em 11 endereços nos estados da Baixa Saxônia, Berlim, Renânia do Norte e Hesse. Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin, deve ser mantido em prisão preventiva em Moscou. Alexei Navalny foi colocado em uma cela com capacidade para 3 pessoas, mas vai passar os primeiros 14 dias de detenção sozinho como medida de quarentena após chegar do exterior. A advogada dele, Olga Mikhailova, disse que a decisão de prender Navalny antes do julgamento era ilegal e ela irá recorrer. Navalny já tinha passado algum tempo atrás das grades por acusações administrativas, principalmente por violar as leis russas de protesto de rua. Uma ex-denunciante da saúde pública da Flórida, Rebecca Jones, afirma ter sido demitida por recusar a manipular os dados da Covid-19 e se apresentou à polícia. Ela enfrenta a acusação de crime digital e foi libertada sob fiança na segunda-feira. O juiz recusou o pedido do Estado de negar à acusada o acesso à internet e de colocar uma tornozeleira eletrônica até o julgamento. Rebeca é suspeita de enviar uma mensagem não autorizada no sistema de alerta de emergência do Estado e de baixar informações confidenciais. Ela pode pegar até 5 anos de prisão e uma multa de $5 mil se for condenada. A mulher diz que foi demitida porque se recusou a manipular dados para minimizar a gravidade do surto de coronavírus na Flórida. Nos Estados Unidos, 25 mil homens da Guarda Nacional cuidam da segurança em Washington. A cidade está pronta para receber o 46º presidente da história americana. O forte esquema de segurança inclui áreas de isolamento e presença ostensiva de policiais. Houve reforço no que havia sido planejado depois da invasão do Capitólio por seguidores do presidente Donald Trump. Pouca gente vai acompanhar a posse de Joe Biden nesta quarta-feira, porque além das questões de segurança, existe o risco de contágio pela Covid-19. A futura vice-presidente Kamala Harris reconheceu em uma rede social que este é um momento diferente dos anteriores, mas disse que é hora de construir uma América melhor. Ela agradeceu ao eleitorado democrata e pediu apoio para governar o país nos próximos 4 anos. Kamala Harris renunciou ao cargo de senadora para poder ser vice-presidente dos Estados Unidos. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo. Além disso, é também a primeira negra descendente de asiáticos a ocupar a função. Premier italiano articula a permanência no governo. Para ficar no cargo, ele precisa dos votos da maioria no Senado. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, de 56 anos, está ameaçado de perder o cargo depois que um dos partidos da base deixou a coalizão do governo. O premier sofre críticas pela condução da pandemia de coronavírus e também por problemas na economia. Ele promete reformar o gabinete e implementar reformas de modernização da Itália. Conte foi bem-sucedido na Câmara dos Deputados e ganhou voto de confiança de 321 parlamentares contra 259 de desaprovação. No Senado, o premier não precisa de maioria absoluta, bastando uma vitória simples. Nesse caso, Conte seguiria fragilizado no cargo, o que pode dificultar posições do governo em futuras votações.
O primeiro-ministro dirige a Itália há 1 ano e 5 meses. A pandemia ci ha costretto a ridefinire priorità. O governo de Hong Kong diz que apoiará retaliações da China ao Reino Unido se os britânicos interferirem em assuntos internos. A Grã-Bretanha oferece vistos de residência a quem quiser deixar o território asiático. A nova Lei de Segurança Nacional, decretada por Pequim, motivou os ingleses a oferecer vistos provisórios de permanência no Reino Unido a 3 milhões de moradores de Hong Kong. Essas mudanças devem entrar em vigor no próximo dia 31 de janeiro. E o Reino Unido acredita que mais de 153 mil pessoas devem fazer uso imediato do benefício. A oferta de residência na Inglaterra é provisória, mas pode ser estendida para fins de busca da cidadania. As medidas irritaram o governo chinês, que acusa os Estados Unidos e o Reino Unido de interferência em assuntos internos. A governante de Hong Kong, Carrie Lam, disse que vai apoiar qualquer tipo de retaliação adotada por Pequim como resposta à ação britânica. O território autônomo chinês foi colônia inglesa até 1997. Na Malásia, um avião das linhas aéreas paquistanesas foi retido por ordem judicial. A empresa tem uma dívida pelo aluguel do jato. O Boeing 777 foi retido por ordem judicial porque a companhia do Paquistão deve cerca de 14 milhões de dólares pelo aluguel da aeronave. A empresa tem dificuldades operacionais que foram agravadas no período da pandemia do coronavírus e por um acidente em Karachi, com 97 mortes. O desastre teria acontecido porque os pilotos se esqueceram de baixar o trem de pouso. A aviação paquistanesa ainda enfrenta a resistência da comunidade internacional e foi proibida de voar para a União Europeia, depois que pilotos do país foram surpreendidos com licenças duvidosas. A dívida total das linhas aéreas paquistanesas já soma 4 bilhões de dólares. Vídeos gravados na segunda-feira mostraram casas incendiadas no Sudão. Os incêndios são resultado de ataques de milícias no fim de semana que deixaram pelo menos 129 mortos e 198 feridos. Os ataques ocorreram após uma luta na qual um membro da tribo Massalit matou um homem de uma tribo árabe. A violência aumentou em Darfur nos últimos meses e 2 semanas depois que as forças de paz da ONU pararam de patrulhar a região antes de uma retirada total. Após os ataques de sábado e domingo, o ministro da Defesa do Sudão disse que reforços militares estavam sendo enviados para a cidade. O início do conflito foi em 2003, quando o governo de Omar al-Bashir armou milícias para ajudar a reprimir uma revolta. Vamos agora a um breve intervalo e, na sequência, outras informações para você. Fique ligado. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Na China, equipes de resgate conseguem falar por telefone com operários presos no fundo de uma mina. Esses trabalhadores foram soterrados depois de uma explosão. Dezenas de socorristas trabalham na operação de resgate em Shandong, no leste da China. A mina de ouro estava em construção quando houve a explosão no dia 10 de janeiro. 22 mineiros ficaram no fundo do poço. Não há informação sobre o estado de saúde de 10 operários. Os outros 12 estavam fracos e confusos, mas agora a situação melhorou. O grupo recebeu alimentos e uma pessoa que se feriu na explosão foi medicada. As equipes de socorro fizeram buracos ao redor do poço, por onde encaminham os suprimentos com a ajuda de uma corda. No Paquistão, equipes de resgate localizam o corpo de um alpinista americano desaparecido desde o fim de semana.
Ele desafiou o inverno para escalar um pico de 6.200 metros de altura. O alpinista Alex Goldfarb, de 57 anos, estava nas montanhas Karakoram, no norte do Paquistão, para tentar escalar o Broad Peak, de 8.047 metros de altura. Ele é um dos 14 picos mais altos do planeta. Nesta época de inverno, na região, os ventos podem chegar a 200 km por hora e a temperatura alcança 60 graus negativos. Mesmo assim, o alpinista queria fazer a subida sem a ajuda de carregadores e o uso de oxigênio. Para se adaptar ao ambiente, ele e um colega húngaro resolveram fazer uma aclimatação em um pico menor de 6.000 metros de altura nas imediações. O montanhista húngaro desistiu da missão no meio da escalada, mas o americano insistiu. Ele estava desaparecido desde sábado. O corpo foi encontrado com a ajuda de um helicóptero. Ele parece ter sofrido uma queda. É o segundo alpinista morto na região em menos de uma semana. Cientistas sul-africanos pesquisam a mutação do coronavírus encontrada no país. Eles já chegaram a algumas constatações importantes. As pesquisas mostram que a pessoa já contaminada provavelmente terá proteção imunológica menor em caso de reinfecção com a nova cepa do vírus. Os cientistas confirmaram que a mutação sul-africana se conecta de maneira mais forte e rápida às células, o que explica o aumento de 50% na velocidade de contágio. A pesquisa mostra também que a nova versão não é mais grave ou mortal que as anteriores. Mas há motivos para preocupação, porque a variante encontrou uma forma de driblar os anticorpos. Por enquanto, não há uma conclusão em relação à mesma eficácia das vacinas em relação ao vírus mutante. Mas espera-se que, ao produzir uma ampla resposta imune, as vacinas mantenham a capacidade de proteção, já que o corpo humano reage de forma inteligente ao estímulo. Na África do Sul, a pandemia ganhou impulso com a mutação do coronavírus. No início do mês, o país teve um pico diário de 21 mil novas infecções. No total, já são mais de 1.300.000 casos da doença, com pouco mais de 37 mil mortes. E o total acumulado de casos globais de Covid-19 ultrapassou 93.800.000. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 2 milhões de mortes em todo o mundo. A contagem de casos nos Estados Unidos subiu para 24.055.122, com 398.806 mortes, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. De longe, os Estados Unidos continuam sendo o país mais atingido pela pandemia, com a maioria dos casos e mortes no mundo, representando mais de 25% do total de casos globais. O Brasil tem o segundo maior número de mortes por Covid-19 do mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro maior número de casos, atrás dos Estados Unidos e da Índia. O Brasil registrou 452 mortes por Covid-19 em 24 horas, elevando o número de mortos para 210.299. De acordo com o Ministério da Saúde, outros 23.671 casos da Covid-19 foram notificados no último dia, elevando o número total de casos para 8.511.770. Na abertura do Conselho Executivo da Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral Tedros Adhanom destacou a desigualdade entre países ricos e pobres na distribuição das vacinas da Covid-19. Ele pediu transparência nos contratos da iniciativa COVAX. A iniciativa é liderada pela Organização Mundial da Saúde, que trabalha junto com laboratórios para tentar garantir acesso equitativo a vacinas seguras e eficazes em todo o mundo. Ele pediu aos países que têm acordos bilaterais com produtores de vacinas que sejam transparentes nos contratos e priorizem o fornecimento de vacinas pela iniciativa COVAX. Tedros disse também que o tema do Dia Mundial da Saúde em 2021, comemorado em 7 de abril, será a desigualdade em saúde.
Até lá, a OMS quer que as vacinas para a Covid-19 estejam sendo administradas em todos os países. O Ministério da Saúde do Brasil lançou a campanha de vacinação contra o novo coronavírus. De acordo com o Ministério, os governadores têm liberdade para iniciar a vacinação assim que as vacinas chegarem aos estados. A Anvisa autorizou no domingo o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. De acordo com o Ministério, profissionais de saúde, idosos em lares de assistência social, pessoas com deficiência e indígenas serão os primeiros a serem vacinados. Assim que a autorização da Anvisa saiu, o governo de São Paulo já aplicou a primeira dose da Coronavac, vacina chinesa produzida em parceria com o Instituto Butantan. O Brasil já contabiliza 210.299 mortes pela Covid-19. O país tem o segundo maior número depois dos Estados Unidos. Na Rússia, dezenas de pessoas enfrentaram um frio congelante em Moscou para marcar a Epifania Ortodoxa Russa na noite de segunda para terça-feira. O presidente russo também participou desse verdadeiro banho de água fria. Com as temperaturas em torno de 20 graus negativos, os russos ortodoxos mergulharam no rio gelado, que foi iluminado com luzes coloridas e coberto de névoa. O antigo ritual comemora o batismo de Jesus Cristo no Rio Jordão, ou a Epifania, que a Igreja Ortodoxa Russa celebra em 19 de janeiro, em meio ao ameno inverno russo. Devido à pandemia da Covid-19, este ano, as autoridades de algumas regiões cancelaram o banho batismal. Em uma academia do Japão, o jovem lutador de sumô, Kyuta Kumagai, de 10 anos, vem se destacando. Com 85 quilos, o menino tem o dobro do tamanho das outras crianças da mesma idade e já vence oponentes de até 16 anos. O treinamento idealizado pelo pai do jovem lutador é implacável. Ele treina 6 dias por semana, ou na academia de sumô local, ou levantando pesos. O garoto também nada e pratica atletismo para desenvolver a flexibilidade e a rapidez explosiva necessárias para a luta de sumô. Kyuta está no programa desde que o pai o inscreveu em um torneio quando ainda estava no jardim da infância. Em um dia normal, Kyuta consome de 2.700 a 4.000 calorias, incluindo mais de 1 litro de leite e grande quantidade de proteínas. Uma aurora boreal iluminou a noite da Finlândia na segunda-feira. O fenômeno espetacular é provocado por explosões solares radioativas que se espalham pelo campo magnético da Terra. É uma verdadeira dança de luzes e cores sobre as florestas nevadas e rios congelados da Lapônia. O fenômeno natural abrilhantou a noite gelada, em que a temperatura chegou a menos 25 graus Celsius. O momento mais deslumbrante foi à meia-noite, quando a valsa das luzes virou um autêntico espetáculo no céu. Esta edição do Mundial Telenotícias Brasil fica por aqui. Se você gostou, dê um like e compartilhe. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.